Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sua casa, sua família. Espero encontrá-los muito bem. Em nome de Jesus, oro por isso e estou sempre profetizando favor, muito favor na sua vida, para que você progrida, porque progresso é tudo. E o favor do Senhor nos leva a progredir e progredir e progredir. A vida com Deus é uma vida que cresce, que progride, que avança. É impressionante o que eu vejo. E eu estou vendo isso aí já por tantos anos. A pessoa chega sem esperança, caidinha, mas à medida que ela vai buscando o Senhor, vai ficando melhor e melhor, é um bem-estar, mudanças, ela vai vendo a vida de uma outra maneira, ela vai fazendo escolhas diferentes, e o semblante muda, a postura, os resultados, é muito forte. Olha, um pequeno passo que eu vejo as pessoas darem a Deus é surpreendente. A palavra é essa. O que ele faz? A pessoa começa a buscar o Senhor, as mudanças começam a acontecer. A paz, uma alegria, um renovo. Ela vai mudando o estilo de vida. E eu sempre falo que é impossível a vida de uma pessoa não mudar em Jesus. É impossível. Porque Jesus é a própria mudança, né? Ele chega, a presença dele é gloriosa. Uma presença de paz, de amor. Você se sente seguro. Eu ouço muito as pessoas falarem que viviam com muito medo, inseguras. E quando começaram a andar com o Senhor, receberam uma paz, uma segurança, uma coragem. E é verdade. Quando você crê em Jesus, você recebe um espírito de coragem, de amor, de equilíbrio. E a vida muda mesmo. Jesus transforma. A presença dele é assim, transformadora. É muito gostoso andar com Cristo. Eu sempre falo que não tem tédio com Jesus. A vida é emocionante, é uma vida gostosa, é uma vida que você gosta de viver. Eu me lembro que eu não gostava da minha vida. Eu cheguei num ponto de não gostar de viver, de não querer viver. Mas era a falta do Senhor. E quando eu me abri para Ele, e Ele entrou na minha vida, eu gosto de contar que a primeira coisa, de imediato eu não percebi nada, e eu até me esqueci. Quando deu mais ou menos uma semana, eu acredito que o próprio Espírito Santo me fez ver que eu tinha passado uma semana diferente. Eu estava diferente. E a primeira coisa que eu percebi foi uma paz assim no meu coração, dentro de mim, que eu não tinha.
Eu tinha uma sensação tão ruim, era uma coisa tão ruim, uma angústia, um vazio, que eu costumo dizer que era como se fosse um buraco mesmo, mas era a falta do Senhor. E quando eu me abri para Ele, e Ele entrou, a minha vida ali foi só evoluindo. Nada mais ficou no mesmo lugar, do mesmo jeito. Nada mais. Foi mudando. Foi mudando e a paz e a força e assim, vontade de viver. Porque quando você está muito frustrado, tudo está dando errado, e assim, você não progride, sua vida não sai do lugar, parece que sempre acontece mais alguma coisa para te frustrar, para te derrubar mesmo, para tentar mostrar que não vai ter jeito para você. Eu já vivi isso. Né? Sai de uma coisa, entra em outra, é mais um problema, às vezes vem um monte de uma vez, um monte de situações que só oprimem. E aí você se abre para o Senhor, começa a andar com Ele, e a vida começa a ser endireitada, porque a Bíblia fala que Ele endireita o que está torto. E aplana o que está áspero. Ele muda quando você se humilha. Ó, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ó, a soberba do teu coração te enganou. Porque, às vezes, você está assim, igual o Naamã, aquele comandante da Síria. Ele estava leproso da cabeça aos pés, mas era orgulhoso, era arrogante. E era uma pessoa que tinha um olhar altivo. E quase perdeu a cura dele, a bênção dele, por conta desse comportamento. Que provavelmente aquela lepra era o resultado daquele coração. Mas quando ele se humilhou, quando ele se humilhou e foi lá no Jordão, mergulhou 7 vezes, ele foi completamente curado. E o que é? O que é humildade? É ouvir a Deus e se submeter a Ele. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Quando eu me humilhei, porque eu estava também, igual Naamã, leprosa, com todos os problemas, em todas as áreas, não tinha nada bom, mas arrogante. Orgulhosa, né? Coração estava duro. Mas quando eu quebrantei, o meu coração, foi quebrantado, eu dei lugar à palavra. Eu me humilhei, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Minha vida foi muito abençoada. Olha, o orgulho do homem humilha. Tem tanta gente humilhada. Porque quem não se humilha diante de Deus, vive humilhado. E o orgulho leva a pessoa a viver cada humilhação. Mas o de espírito humilde obtém honra. A recompensa da humildade, uma atitude humilde diante de Deus, reconhecer Deus como Senhor. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza,
a honra e a vida. Olha aqui, tem recompensa quando você se rende, quando você se humilha diante de Deus, dá crédito à voz dele. A recompensa da humildade, do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Você vê que Deus vai recompensar, prosperando, honrando, dando vida, essa vida abundante. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Ele eleva os humildes. Mas quem tem uma atitude ímpia, ixi, olha lá, abate até a terra. Vai para o chão. Olha para todo soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Eu sempre leio essa escritura aqui, ó, que eu considero, assim, ela muito forte. Porque Deus se coloca contra os soberbos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos, os arrogantes, orgulhosos, e os opõe, frustra e os derrota. Mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Então, ó, Naamã, quando se humilhou, teve a vida dele completamente transformada. E a partir dali, assim, ele se abriu para o Senhor e passou a servi-lo. E nós vamos ver, por exemplo, a mulher cananeia, que tinha a filha endemoniada, terrivelmente possessa em casa, ela estava vivendo aquilo por conta do orgulho dela. E quando o orgulho dela foi quebrado, a filha foi completamente livre. E nós vamos ver isso nas Escrituras. Pessoas que se humilharam e foram completamente, totalmente transformadas. Mas aquelas que endureceram, não. Enquanto eu endureci o meu coração, enquanto eu permaneci fechada para Deus, eu gemi. Eu gemi. Assim, nada andava. Mas quando eu me abri para o Senhor e me humilhei diante dEle, a minha vida foi mudada. Ela nunca mais foi a mesma. Sabe, ali eu fui entendendo, à medida que eu fui andando com Deus, que era o próprio Deus. Porque às vezes a gente fala assim, sim, o diabo estava ali, né, cirandando, mas é o que diz aqui, ó. O próprio Deus, ele é como se ele colocasse aqui, ó, a mão no seu peito e dissesse, ó, daqui você não passa. Ele se opõe, ele frustra, ele derrota aquele orgulhoso. Aquela pessoa orgulhosa, olhar altivo, arrogante. Tanto que fala lá em Obadias. A arrogância do seu coração te enganou. E está escrito, se você continuar lendo, né? Está escrito, eu vou fazer o meu ninho lá não sei aonde, eu vou estar nas alturas e vou fazer isso e aquilo. Você não vai a lugar nenhum. Você pode, onde você for, derruba você daí.
Então você vai ver o orgulhoso sempre vivendo humilhações. A pessoa que é orgulhosa, ela está sempre vivendo uma situação que humilha ela. E humilha mesmo, ela é humilhada. Eu lembro do testemunho de uma mulher que ela disse que ela era muito orgulhosa. E assim, arrogante. E ela, né, tinha feito muitos cursos e faculdade, não sei o quê, e ela confiava muito no conhecimento dela. E assim, a vida dela era chamar as pessoas de burras, retardadas, esse pobre coitado. E ela disse, bispa, ela mandou o testemunho, ela disse, bispa, e a minha vida era esconder a minha miséria. Nome sujo. O meu dinheiro, ela disse, era um negócio assim, exatamente como diz a palavra, entrava num saco furado. Eu não vi o dinheiro. Eu vivia me gabando da minha sabedoria, e eu dava aula não sei aonde, eu fazia. Ela disse, meus filhos perdidos, eu queria ensinar os outros como conduzir a vida deles, a casa deles, os filhos deles. Mas meus filhos perdidos, peguei meu filho fumando maconha no quarto. Aquilo para mim foi assim, desesperador, mas eu só tentava esconder. Tudo era imagem. Ela disse, é o que você fala do verniz. Para mim era imagem, era o meu Deus. Era imagem, tudo era imagem. E ela disse, muito materialista, orgulhosa, arrogante, materialista, olhava para as pessoas assim, com aquele olhar altivo mesmo, né? De cima para baixo, como você não é nada. Passando, ela falou, e por fim, meu nome estava sujo, porque eu fiz empréstimos para poder ir pagando coisas e eu não conseguia pagar. E o pior, agora eu não conseguia pagar o condomínio. E eu já estava há meses. E como eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu era assim, eu fui só entender isso depois, eu era detestada. As pessoas, os meus vizinhos, tinham horror. E aí, todo mundo sabendo que eu era devedora de condomínio. E não conseguindo, assim, o básico. Ela disse, não tinha como eu estar daquele jeito eu estava, porque eu estudei tanto, eu dava aula aqui, dava aula ali, fazia tanta coisa. E ela falou, um dia, uma prima dela distante, no status do WhatsApp, ela viu um versículo. E a primeira coisa que ela fez já foi começar ali a querer falar mal, a falar bobagens, aquilo. Mas aquilo ela percebeu que mexeu com ela. E ela falou que foi uma coisa piorando, resumindo, chegou num dia que ela não... Ela estava tão fragilizada, tão cansada, tão quebrada mesmo. Quebrada, como está aqui a palavra. Frustração, vergonha, o síndico já tinha chamado, já tinham entrado com uma ação. E assim, já as pessoas sabendo, faltando comida, os filhos revoltados, uma bagunça. Uma bagunça. Sofrendo humilhação de tudo quanto é lado. Ela disse que não aguentando, ligou. Não aguentando mais, ligou para aquela prima. E
E ela falou, escuta, eu vi aqui um versículo, ela disse que ainda entrou num tom assim, aquele jeito dela, ela disse que ela sempre tentava distrair as pessoas com carisma, que ela era uma pessoa muito segura e que estava tudo bem, e não sei o quê. Então ela tentou distrair, mas era para entrar naquilo. E aí, de repente, ela disse que começou a chorar, ela não aguentou. A força dela, ela falou, minhas forças foram, acabou. E a prima, que não tinha estudado, que não era nada, que ela achava, né, não era nada, que ela tinha criticado tantas vezes, estava muito bem. E falou para ela, olha, eu encontrei Jesus, eu vivi uma vida derrotada, e indicou o programa. E ela começou a assistir. E ela disse que foi sendo quebrada mesmo ali. E ela passou por muita coisa, até realmente se quebrantar ali e ver o quanto estava tudo errado na vida dela. E quando ela se humilhou, que ela foi entendendo, ela disse que um dos programas, um dos cultos, que ela aí foi pegando tudo, ela pegou um culto, que o título é Transfundação. E que exatamente fala da mulher cananeia. Que Deus realmente disse, ó, daqui você não passa. E ela foi entendendo. Que era aquele orgulho, aquela altivez, aquela arrogância que estava colocando ela naquela situação. E que realmente Deus não podia abençoá-la. E ela disse que caiu de joelhos e pediu misericórdia e falou, me ajuda, Senhor, eu vivi assim uma vida inteira, eu preciso de ajuda. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer na vida dela. Porque é isso que eu li para você, ó. Porque Deus se coloca contra os soberbos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos, os arrogantes, orgulhosos, e os opõe, frustra, os derrota, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. E ela se humilhou. E quando você se humilha, você é recompensado, você é abençoado. E tudo que não estava andando na vida dela, começou a andar. Ela ganhou uma causa de 8 anos, que veio um dinheiro, que ela conseguiu quitar aquela dívida os condomínios atrasados, e mais fazer compra, arrumar as coisas dela. Veio uma bonificação lá que ela não esperava da escola, que ela acertou mais não sei o quê. Enfim, ela disse, começou a acontecer coisas que não aconteciam. Meus filhos acalmaram e começaram a me ouvir agora. E eu comecei a ver mudanças na minha casa, na minha vida. Ela disse, quando eu me humilhei, realmente, quando eu me humilhei, bem-aventurados os humildes, o favor de Deus me alcançou. Deus está falando com você. Quando eu, a Cléo, quando eu me humilhei, o favor de Deus veio até mim, me alcançou. A minha vida mudou. E eu tenho visto isso acontecer. Quando a cananeia se humilhou, a filha foi liberta. Quando Naamã se humilhou, ele foi curado. E assim, tantos e tantos na Bíblia, fora, tantos que já cruzaram o meu caminho. Quando decidiram se render a Deus, quando se renderam, quando se humilharam, se curvaram diante do Senhor, se submeteram a Ele, foram favorecidos, foram honrados, socorridos, a vida foi mudada, a vida foi transformada, completamente, porque é isso que o nosso Deus faz.
Ele favorece os humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor te ama, está falando com você, e assim, ó, se curva diante dele. Ela disse, essa mulher, eu tenho tanta paz hoje. A minha vida é uma vida completamente diferente. Eu só me arrependo de não ter me aberto antes para o Senhor. Eu sofri muito. Mas agora eu encontrei a paz, eu encontrei Jesus. E Ele está falando isso com você. Ele está te chamando. Se humilha. Se curva diante dEle. Se renda a Ele, se volta para Ele, se aproxime dEle, Ele vai se aproximar de você. Abre o seu coração para Ele. E eu sei o que eu estou dizendo. Sua vida será completamente transformada. Ela nunca mais vai ser a mesma. Tudo que hoje não acontece, não anda, não flui, vai acontecer, porque o favor de Deus transforma tudo. Você vai receber paz, socorro, segurança. Sua vida será completamente restaurada. Ele ama você, está buscando por você, está te chamando. Levante-se e se curve diante do Senhor. Se humilha diante dele. Está assim, ó. Humilhai-vos debaixo. Humilhai-vos. Humilhai-vos. Debaixo da poderosa mão, da potente mão do Senhor. E Ele te exaltará. Ele ama a sua vida. E ama muito. E não quer ver você sofrendo do jeito que você está. Se humilha. Se renda a Ele. E você vai viver uma transfundação. Eu creio nisso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida. Que o Senhor está chamando, está buscando, toca profundamente o coração dela. Que ela se renda, que ela se humilhe diante do Senhor. E ela vai se surpreender com o que o Senhor vai fazer na vida dela. Que ela se volte imediatamente. Isso não é religião. Isso é transformação de vida, é mudança de vida. Porque o Senhor não é religião. O Senhor é a oportunidade da gente viver uma vida plena. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. Peço vitórias, peço mudanças, peço salvação, peço que o Senhor toque profundamente os corações agora, que a palavra cale fundo no coração dessa pessoa e que ela esteja se rendendo ao Senhor agora. E com certeza vai desfrutar de resultados inacreditáveis. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu peço o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista sobre esses fiéis. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que paz esteja chegando. Que essa palavra esteja tocando profundamente o coração dessa pessoa e ela esteja nesse momento se voltando para o Senhor, se humilhando diante do Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã, graças a Deus. Domingo de Páscoa, mas é Santa Ceia e o jejum da manutenção dos projetos de conquista. Sim, nós vamos dar esse passo sacrificial de fé. Muito importante e a recompensa é muito grande. Esteja entre nós, pode contar com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.